O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Não lhe concedo nenhum ponto e que Deus tenha piedade de sua alma. Bom, brincadeiras à parte, esse é sem dúvidas um capítulo divisor de opiniões. Afinal, faz sentido Lancelot ser tão poderoso a ponto de derrotar o Rei do Caos? Bom, nós vamos tentar responder essa pergunta, mas antes vamos conversar sobre um outro ponto muito importante, que pode inclusive estar conectado, entre aspas, à derrota do Arthur. Pois após algumas menções, nós finalmente tivemos a primeira aparição de Tétis, a atual Maga de Leonis. E visivelmente ela aparenta ser bem jovem. Eu acredito que, como os outros, ela deva ter também 16 anos. E antes mesmo dela aparecer, já rolava uma conversa de que Tétis poderia ser a reencarnação da Deriere, que é sustentada por alguns pilares. O primeiro é que, de fato, a Deriere reencarnada deva aparecer em algum momento, afinal, seria bem decepcionante uma El lhe dar uma nova vida e ela simplesmente nunca aparecer novamente. E o segundo pilar veio de um acontecimento recente, pois vocês se lembram de que Arthur mostrou para o povo de Leonis o Reino Eterno? Então, aqui no canal, a gente mostrou essa cena dessa forma. No entanto, no mangá, ela é exatamente assim. São vários personagens. Inclusive, o Nakaba brinca colocando ali muitos personagens de outros mangás que ele já fez. Mas o que importa, né, é que essas pessoas representam os entes queridos das pessoas que estavam ali em Leonis. Tanto, né, que o Percival até mesmo consegue ver o seu avô. Mas quem realmente chamou muita atenção foi o Mons Piet. E esse pequeno, né, detalhe foi o bastante para que muitos começassem a teorizar que se o Mons Piet apareceu entre os entes queridos das pessoas que estavam ali em Leonis, isso só poderia significar que a reencarnação de Deriere estava em Leonis também. E isso acaba se fortalecendo ainda mais, né, após 2 capítulos essa pessoa aparecer. E o último pilar dessa teoria vem desse spin-off, onde ele apresenta alguns personagens bem populares de Nanatsu no Taizai de um ponto de vista bem diferente. E um desses personagens é a própria Deriere. E olha que curioso, a Tétis parece muito ter sido inspirada nessa versão da Deriere, principalmente em relação ao tipo de roupa que ela está vestindo. No entanto, em contraponto, eu particularmente não vejo muito sentido ela ser a reencarnação da Deriere, pois a mesma não tinha aptidão ou vínculo algum com a magia. Eu acredito que faria muito mais sentido, até bem mais interessante para a história, a Tétis ser filha da Vivian com Dreyfus, pois vale lembrar que depois da Merlin, Vivian era a segunda maga mais poderosa de Leonis ou Britânia. Portanto, seria bom ver uma herdeira que pudesse fazer com que sua mãe não conseguiu fazer: bater de frente com a Merlin, já que pelo pouco que a gente viu, essa Tétis parece ser uma grande promessa, pois volto a repetir, ela pode estar influenciando diretamente na luta contra Arthur. E daqui a pouco eu irei contar para vocês o porquê. E bom, né, como disse o nosso amigo Fábio Vaz, quem diria que aquela raposinha do início da história era tão poderosa? Pois em um único capítulo, Lancelot trouxe Tristan de volta e conseguiu dominar Arthur no X1, enquanto Percival e Tristan
mal conseguiram se aproximar do Rei do Caos, indicando, portanto, uma lacuna gigantesca de poder do Lancelot em relação aos demais cavaleiros. Mas será que faz sentido o Lancelot ser tão poderoso assim? Faz sentido ele conseguir derrotar o Rei do Caos? E a resposta é sim. Faz sentido e muito Lancelot ser o mais forte atualmente. Isso simplesmente porque ele foi o único até o momento a passar por de fato um treinamento intensivo. Pois certamente para sobreviver e proteger Jericó, Lancelot foi obrigado a se superar a cada hora, a cada dia, cada semana, nos longos 3 anos que ele permaneceu dentro de uma dimensão misteriosa governada por um ser mais misterioso ainda, vulgo a Dama do Lago, que provavelmente é a criação mais poderosa do caos depois das divindades. Com isso, há de se imaginar que este mundo possui condições ou propriedades que vão muito além de qualquer um existente no mundo normal, fator que deve ter amplificado ainda mais não só o nível de dificuldade para Lancelot, mas como também ter acelerado a sua evolução. Fora que quando ele finalmente conseguiu voltar, acabou iniciando um certo tempo depois uma caçada a Jericó, que por alguns motivos pessoais acabou abandonando Benwick. E com isso é provável que durante a sua busca ele tenha se deparado com inúmeros obstáculos, adversidades, que tenha enfrentado dezenas ou centenas de cavaleiros do caos, acumulando portanto ainda mais experiência e fortalecimento. Portanto, seja o que for que o Lancelot tenha vivenciado dentro dessa dimensão e fora dela nesses últimos anos, foram determinantes para que ele ultrapassasse seus limites. E essa seria a sua vantagem em relação aos demais, e uma das explicações dele ser tão poderoso neste momento. Mas eu irei me aprofundar ainda mais e explicar em outro vídeo o porquê de ser tão importante o fato dele ser o mais forte neste momento. Portanto, aguardem que eu estarei postando em breve este vídeo. Mas tá, e o Arthur? Será que o Lancelot é também mais forte que o Rei do Caos? Bom, sem dúvidas, o desempenho do Lancelot foi definitivamente impressionante, algo do qual acredito que ninguém esperava. E talvez seja exatamente isso que o Nakaba quis fazer, mostrar um cenário impressionante para que depois ele pudesse causar um impacto ainda maior através de uma grande reviravolta. E a gente já até viu isso acontecer antes, pois quem aí se lembra do momento que Arthur ergueu a Excalibur contra Chandler, Kusaki, Zeldris e Meliodas, fazendo por um momento a elite dos demônios parecer absolutamente nada diante do seu poder. No entanto, não demorou muito para o jogo virar e todos nós sermos pegos de surpresa com uma reviravolta surpreendente. E esse é sem dúvidas um tipo de recurso narrativo que funciona muito bem e que deve ser usado da mesma forma aqui, ainda mais se levarmos em consideração o nome do próximo capítulo, que já indica que a luta ainda deve continuar. Então, com isso em mente, eu consigo pensar em algumas possibilidades bem interessantes. Arthur deveria ser praticamente quase que uma divindade, ou algo bem semelhante a isso, mas suas ações parecem indicar que ele não é tudo isso. Ele não apenas precisa recrutar camponeses aleatórios como Ardbeg para seu exército, mas também considera Meliodas uma ameaça, e aparentemente tinha a intenção de selá-lo com o caixão da eterna escuridão. Inegavelmente, essas não são as ações de alguém que poderia casualmente distorcer ou moldar a realidade conforme a sua vontade, ou até mesmo apagar o mundo inteiro com um simples estalar dos dedos. Então fica o questionamento: por quê? Ele não está levando essa luta a sério? Ele está fora de prática depois de passar quase 2 décadas escondido? O que o levou a se tornar mal também custou a maior parte dos seus poderes?
Ou será que manter o Reino Eterno está drenando a maior parte de sua magia, já que Arthur não tem o Infinite para evitar o custo de manutenção? E é nesse ponto que entra Tétis, pois ela sorriu diante de uma situação como essa. E isso é no mínimo bem estranho, a não ser que ela já tenha o controle dessa situação. E aqui nós voltamos a usar como exemplo novamente Saint Seiya Lost Canvas, somado à nossa teoria anterior de que Meliodas e Lancelot possuem um plano para deter Arthur. Em Lost Canvas, nós vimos que o grande mestre usou os selos deixados por Athena para enfraquecer o deus da morte Hades. Aliás, eu recomendo que vocês assistam a este episódio, pois vocês irão notar que ele é muito parecido em vários aspectos com este cenário envolvendo o Rei do Caos. E o que acontece, né? Assim como Hades foi enfraquecido pelos selos, eu acredito que a Tétis, com sua magia, pode ter criado uma barreira mágica em torno de Leones, que pode estar drenando ou desorientando os poderes ou percepção do Arthur. Ou seja, conforme ele permanece em Leones, ele se torna cada vez mais vulnerável. E Meliodas, Lancelot e Tétis seriam os únicos que possuem o conhecimento desse plano. Mas se Arthur não estiver de alguma forma sendo nerfado por um determinado acontecimento ou condição, a resposta mais viável seria de que Arthur simplesmente está deixando Lancelot o machucar, pois nós vimos que Arthur criou uma narrativa de bom moço, né, cheio de boas intenções, ao prometer para o povo de Leones que eles poderiam viver no mundo de paz, sem dor e sofrimento, do lado dos seus entes queridos. E, inclusive, ressaltou que os pecados capitais não eram confiáveis, e que Britânia só seria de fato melhor sem as outras raças, que ao longo da história provocaram guerras e mortes de milhares de humanos. Portanto, com Arthur deixando que o Lancelot ataque dessa forma, vai passar uma mensagem para o povo de Leones que as outras raças ou híbridos são intrinsecamente maus, por simplesmente atacar alguém que apenas deseja a paz e a salvação da humanidade. Isso porque eu certamente acho que todo aquele discurso não foi gratuito, e que desde o começo Arthur tinha esse propósito, pois claramente ele parece não estar lutando a sério. E se houver um motivo para isso, este seria um bem coerente: destruir de uma vez por todas a reputação dos pecados capitais e das outras raças que estão a seu lado, para que assim ele consiga converter mais pessoas. Inclusive, com este cenário, a Anne finalmente iria poder agir, mostrando para essas pessoas a verdade. Mas, e se na verdade tudo isso é algum tipo de distorção, uma ilusão criada pelo poder do caos, semelhante ao que Cat fez naquela época com Meliodas? Pois Lancelot com certeza está com muito ódio do Arthur, e fazer tudo o que ele fez com ele neste capítulo, sem dúvidas, é um desejo que ele certamente tem. Então isso se encaixaria perfeitamente nesse aspecto específico de alcançar seu sonho ilusório. Em um momento que pode indicar que esta situação está realmente acontecendo, é esse momento em que a mão de Elizabeth estremece repentinamente, fazendo ela derrubar a jarra de água. E logo em seguida, a mesma conta ter uma sensação ruim, o que pode ser de uma certa forma um prenúncio, já que naquele instante a realidade era favorável a eles. E por fim, o último cenário que também pode acontecer: Arthur simplesmente não esperava que Lancelot fosse tão poderoso, e acabou sendo pego desprevenido, acabou sendo descuidado, e que agora ele realmente vai lutar a sério. Então, resumindo, ou Arthur está nerfado, ou colocou Lancelot e os demais numa ilusão, ou está deixando Lancelot o machucar, ou ele simplesmente subestimou o rapaz.
No entanto, independente de qual seja o cenário ou que aconteça uma reviravolta, isso não altera o fato de que Lancelot é extremamente poderoso, sendo o mais forte dos 4 cavaleiros e o mais preparado para combater o Rei do Caos. E aliás, é muito provável que o Lancelot fique com essa espada do Arthur, pois vocês notaram que ele ficou bem interessado nela, especificamente na sua capacidade de auto-regenerar, e que cai como uma luva, pro Lancelot, já que por algum motivo todas as armas que ele tenta usar acabam sendo destruídas no processo, inclusive sendo esse um dos motivos dele usar arco e flecha. Então, através dessa espada, ele pode finalmente conseguir a sua tão sonhada arma de combate, que provavelmente será uma lança. Mas e agora, com Arthur virando o jogo, o que será de Leonis? O que será de Meliodas e os Cavaleiros da Profecia? Como Arthur será parado? E talvez a resposta possa ser bem simples. Na verdade, ter apenas um único nome: Guinevere. A garota pode ser a única capaz de fazer Arthur recuar, ao se entregar, fazendo o Rei do Caos prometer que deixará Leonis sem machucar mais ninguém. E como Arthur já havia comentado antes, que estava bem dividido se priorizava a busca pela sua, entre aspas, noiva, ou os 4 cavaleiros da profecia, eu acredito que dificilmente ele iria recusar. E por conhecer provavelmente o futuro, a garota deve saber que essa é a única forma de resolver essa situação e também de salvar o futuro de Britânia. Mas no fim, a grande pergunta que ficou sem resposta é: afinal, o que significa Hyperion? Bom, essa daqui eu vou deixar para vocês me responderem aí nos comentários. Me digam também agora se tudo faz sentido ou não. Qual dessas possibilidades vocês acham que pode acontecer? Vamos continuar nossa conversa aí nos comentários. E claro, eu espero ver todos vocês novamente aqui no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!